Bem-vindo ao canal Escatológico. A respeito do tema, os primeiros cristãos eram socialistas? Não vimos na conversa de Jesus com o jovem rico sobre a salvação que não pode ser alcançada pelos méritos humanos. Mas e o discipulado? Bem, esse é outro assunto. Para isso sim, é necessário deixar muitas coisas. E o jovem, aquele jovem rico, não estava pronto. Essas são as duas lições de Jesus ao jovem e aos discípulos que ali se encontravam. Quando Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que alguém entrar por seus méritos na salvação, os discípulos lhe fizeram outra pergunta. Sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Resposta de Jesus: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. No livro de Atos dos Apóstolos, se diz que os primeiros cristãos tinham seus bens em comum. Lendo bem o contexto dessa passagem, é possível perceber que isso ocorreu só em uma das primeiras igrejas, a de Jerusalém, porém não nas outras. E como os cristãos de Jerusalém não podiam se manter, as outras igrejas lhe fizeram uma coleta. Vocês podem observar da leitura de Gálatas 2:10, 1 Coríntios 16, 1 a 3, 2 Coríntios 8 a 9 e Romanos 15, 25 a 27. E por que isto ocorreu? Por duas razões. Os primeiros cristãos, quase todos judeus, eram perseguidos pelos demais judeus em todo lugar, como se lê ao longo de todo o livro de Atos. E em Jerusalém, a capital, a perseguição era mais virulenta. Eles estavam esperando o dia do Senhor, o castigo divino sobre a cidade, por haver ela rejeitado e crucificado o Messias e perseguido a seus seguidores. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus profetiza esse terrível dia de juízo, anunciando os sinais que viriam: falsos messias, guerras e rumores de guerras, fome, terremoto e pestes, perseguições e apostasias, e o abominável da desolação. Seria a grande tribulação que marcaria o fim, não do mundo, mas de uma era, a era judaica, e o começo de outra, a era cristã. Então esse discurso de Mateus 24 é uma profecia de Jesus para aqueles tempos e também para os tempos vindouros. E no que diz respeito ao cumprimento daquela profecia, esperando o dia de juízo, os cristãos viviam como em um gueto, quase na clandestinidade naquela época, lá em Jerusalém. Por isso não tinham negócios nem bens próprios. E no ano de 70 depois de Cristo, quando se cumpriu a profecia de Jesus e o juízo se abateu com as legiões romanas de Tito, os cristãos fugiram, ou já haviam deixado a cidade. Eles haviam se mudado, estavam em diáspora, pregando o evangelho do reino. Portanto, a comunhão de bens foi uma medida excepcional para uma emergência somente naquela cidade. Não é algo que se tome como norma no Novo Testamento. Por isso ocorreu a coleta. E o casal Ananias e Safira, que mentiu sobre o preço de um terreno, foi condenado por sua mentira, não por resistir ao socialismo. Concluindo, porque não se sabe a verdade, porque essas interpretações corretas da Bíblia não são amplamente divulgadas e conhecidas.
veremos no próximo vídeo.